esse ano Deus tem nos dado, assim, Deus tem sido muito gracioso conosco em termos de mensagens. Graças a Deus por isso. Mensagem do Ferreiro, a mensagem, a série da montanha, sobre cavernas, sobre a questão das cavernas, a mensagem da conferência de jovens, entendeu? A conferência de jovens, mensagem... terra e semente, umas mensagens muito assim, muito encorpadas, mas talvez essa aqui seja a que mais falou comigo, é essa mensagem aqui, esse ano aqui, a que mais falou comigo é essa mensagem aqui. Então vamos rever um pouquinho o que Deus falou com a gente no domingo, e nós vamos introduzir um desenvolvimento desse pensamento. O pastor Josué tinha muitas coisas, muitos ensinamentos, né? Muita coisa maravilhosa, muita coisa importantíssima, né? Na minha humilde opinião, que ninguém precisa concordar com a minha opinião, o pastor Josué, para mim, ele está na prateleira dos maiores pregadores que eu já ouvi pregar, o pastor Josué. Ele tinha a capacidade de, num texto conhecido, extrair coisas novas, certo? Essa já não é minha praia. Minha praia já é ir em textos que as pessoas geralmente não usam, né? E dentre tantas coisas que o pastor tinha, que ele ensinava, ele tinha uma ênfase muito importante. Ele tinha uma ênfase sobre um assunto que ele tratava muito com a gente, pastores, quem estava perto dele na questão de obreiros, era: Satanás vai trabalhar para tentar impedir que você alcance seu potencial em Cristo. Essa era uma tônica do ministério dele, de ensinar a gente. Satanás vai tentar impedir, não te tirar da igreja. Muitas pessoas, muitos de nós, irmãos, estamos tão enraizados que a gente parece até o Pérola Negra do Piratas do Caribe. Aí Deus ali olhou para mim e falou assim: o que é isso, pastor? É o filme do Jack Sparrow, certo? Que o barco era amaldiçoado e os tripulantes viraram parte do navio. Alguns de nós aqui, irmãos, nós estamos tão enraizados na casa de Deus que nós viramos parte da casa de Deus, amém, irmão? Entendeu? Alguns de nós aqui, irmãos, é quase que impossível a gente sair daqui, porque isso, a gente passou a fazer parte desse habitat, isso aqui. Aí aquela coisa, o pardal encontrou casa, andorinha, ninho para si, para sua prole, e eu me encontrei teus altares, Senhor, Rei meu e Deus meu. Mas então Satanás, ele não vai tentar, essas pessoas, ele não vai tentar trabalhar para tirá-la da casa do Pai, porque é quase que impossível. Mas ele vai trabalhar para que a pessoa não alcance o seu potencial em Cristo, certo? E eu vou falar, nós vamos tentar aqui na conversa falarmos um pouquinho sobre isso. Jonas, capítulo de número, vamos no capítulo 3, versículo 10, Jonas 3:10, não sei quem está assistindo na internet, vamos nessa. E Deus viu as obras deles, como se converteram do seu mau caminho, e Deus se arrependeu do mal que tinha anunciado, lhe faria e não fez. Vamos lá, 4:1. Mas isso desagradou extremamente a Jonas, e ele ficou irado. Continua, vamos. E orou ao Senhor e disse: Senhor, não foi esta a minha palavra, estando ainda na minha terra? Por isso é que me preveni, fugindo para Tarsis, pois sabia que és Deus compassivo e misericordioso, longânimo e grande benignidade, que se arrepende do mal. Vamos? Peço-te, pois, ó Senhor, tira minha vida, porque melhor me é morrer do que viver. E disse o Senhor: faze bem que assim te ires. Então Jonas saiu da cidade, sentou-se ao oriente desta cidade, e ali fez uma cabana, sentou-se debaixo dela, à sombra, até ver o que aconteceria à cidade. E fez Deus nascer uma boboreira, e ela subiu por cima de Jonas, para que fizesse sombra sobre a sua cabeça, a fim de o livrar do seu enfado. E Jonas se alegrou em extremo por causa da boboreira. Mas Deus enviou um verme no dia seguinte,
ao subir da alva, o qual feriu a boboreira e esta se secou. E aconteceu que, aparecendo o sol, Deus mandou um vento calmoso oriental, e o sol feriu a cabeça de Jonas, e ele desmaiou e desejou com toda a sua alma morrer, dizendo: melhor me é morrer do que viver. Até aqui. A história toda de Jonas eu não vou contar, porque eu tenho muita coisa para ensinar a vocês hoje. Qual é o âmago disso aqui? Depois de pregar, Jonas prega não por amor, Jonas prega por obrigação. É a tal da obediência obrigado, ok? Jonas é o tipo de profeta, aí meninas, anota essa frase aí. Jonas é um profeta de Deus, mas que não conhece o coração de Deus, ok? Ele prega sobre Deus, ele fala sobre Deus, mas ele não conhece a Deus. Muitos de nós conhecemos a Bíblia, sabemos da Bíblia, mas não entendemos do Deus da Bíblia. Não nos relacionamos com o Deus da Bíblia. Nos relacionamos com a Bíblia de Deus, mas não nos relacionamos com o Deus da Bíblia. É aquela história que eu já contei para vocês, história, não é história, história, de que um rapaz, ele fez uma declamação numa faculdade sobre o Salmo 23. Todo mundo aplaudiu a declamação do Salmo 23. E veio um ancião e veio declamar também o Salmo 23. Ao terminar a declamação do Salmo 23 pelo ancião, a plateia, ao invés de aplaudir, estava todo mundo chorando. Todo mundo emocionado. O rapaz, não entendendo o que estava acontecendo, perguntou para o ancião: nós declamamos o mesmo texto. O pessoal me aplaudiu, mas com o senhor houve essa comoção toda. E o ancião disse para ele: meu filho, você conhece o Salmo do pastor, mas eu conheço o pastor do Salmo. Jonas está me mostrando aqui que ele é um profeta, mas que ele não conhece a Deus, mas ele é profeta mesmo. Tanto ele é profeta que quando ele está no ventre do peixe, ele fala que ele veria o templo de Jerusalém. Ele está dizendo: eu vou sair disso aqui. E é muito importante eu e você aprendermos a fazer isso, irmão. Porque é muito mole a gente profetizar em cima do vale dos outros. A gente tem que aprender a profetizar em cima do nosso. Porque, escute uma coisa. Eu falei isso aqui, anota isso aí, vocês leiam em casa, para a gente ganhar tempo. Salmo 142. Salmo 142. Anotem isso, preguem vocês que são pregadores. Salmo 142. Se você analisar o Salmo 142, ponto por ponto, é uma mensagem completa, Salmo 142. Que ele fala dos problemas, ele fala da dificuldade, ele fala dos abandonos. Ok? Ele tem um dos versículos que eu mais gosto na Bíblia, para aqueles que querem saber, é um dos versículos que eu mais gosto na Bíblia, Salmo 142, quando ele fala assim: quando eu estava angustiado dentro de mim, então conheceste a minha vereda. Deus conheceu quem ele era quando ele estava na angústia. E por fim ele fala assim: Senhor, livra-me disso aqui, porque eu louvarei teu nome e os justos me cercarão. Ou seja, o camarada está no problema, mas ele está profetizando em relação ao futuro. Vai ter uma virada na minha vida. Ok? Você pode estar na maior dificuldade da sua vida, mas você tem que aprender a declarar: vai mudar, essa situação vai mudar, esse vento vai passar, esse deserto vai terminar, essa luta vai cessar, porque Deus vai me ajudar. Diga amém, irmãos. Então Jonas é profeta mesmo, ele está dizendo: eu vou sair disso aqui. Ele saiu mesmo. Mas ele vai lá, prega, ele ganha todo mundo, é coisa muito doida, né? Ele ganha 120 mil pessoas e está triste com isso. Qual é o âmago disso aqui? Então ele vai, depois de pregar, ele sobe no monte e ele senta para poder ver a mortandade. Ele está esperando uma carnificina, ele está esperando que uma nova Sodoma e Gomorra aconteça. Aí diz o texto que uma boboreira nasce da noite para o dia. Já é um fato inusitado que o cara não entende que tem uma manifestação de Deus ali. A boboreira vem, faz sombra nele. Ele, uau, que legal, que coisa boa. Deus, no outro dia, manda um verme, mata a boboreira e ela morre instantaneamente. Cara, tem que ter alguma coisa aqui, tem alguma mensagem para ele aqui. Ela nasce instantaneamente e ela morre instantaneamente. Deus está mostrando alguma coisa para ele.
Mas ele está tão fechado no seu pensamento que ele não percebe isso. E aí o que acontece? A sombra é retirada. A sombra é retirada. Porque a sombra é para descanso. Vou repetir isso aqui. A sombra é para descanso. E Deus não queria que ele descansasse naquela posição que ele estava. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Então a sombra ela é símbolo de descanso. A nuvem cobria Israel durante o dia no deserto para fazer sombra. Então Deus disse: você não pode ter sombra, porque você não está no lugar certo. Ok? Então ele senta, e aqui que é a mensagem, ele senta para esperar a cidade ser destruída. E o que acontece? O sol de 60 graus, dali da Palestina, ali, daquela região, 50, 60 graus, diz o texto, o sol fere a cabeça dele. O sol esquentou e está matando ele. Só que, o vento, diz a Bíblia, o vento calmoso oriental, que é um mormaço, estava camuflando a matança do sol. Ok? O vento que está vindo, ele está ocultando o que o sol está fazendo. Vou te dar um exemplo. A primeira vez que a gente foi em Portugal, pastor Amadeu e a Soraya foram buscar a gente, eu, Kátia, pastor Alexandre e Rosângela. Nós fomos em 14 de abril, lembro qual foi a data, porque foi o dia do aniversário de Letícia, inclusive hoje é aniversário dela. Quando a gente chegou lá, a gente levou um monte de roupa de frio, e chegou lá, estava um sol assim aberto, porque eu não sei porquê, a Europa é muito clara, o sol lá é muito mais claro do que aqui. Não me pergunte porquê, de repente ele consegue te explicar. E ali estava, beira, não é mar, lá não é mar, né? Aquilo ali é rio, né? Do negócio do descobrimento, não é rio? Ali é um rio, e a área muito aberta, está ventando muito. Aí o pastor Amadeu mostrando para a gente o mosteiro, um negócio muito bonito, o monumento do descobrimento, e a gente anda para um lado e anda para o outro, anda para um lado e anda para o outro, uns negócios assim que tinha no chão, que o pessoal da África do Sul deu e tal, mostrando as viagens do descobrimento, um negócio muito maneiro, e o sol na cabeça. Mas o vento está ventando, ninguém... Entendeu? Depois nós fomos comer pastel de Belém, vaso. No outro dia, o pastor Alexandre estava igual a um camarão. Ninguém percebeu que o sol estava tão violento. Ninguém percebeu, porque o vento estava ocultando que ele estava queimando a pele. É o que aconteceu com Jonas. O vento estava ocultando uma coisa que estava matando ele. Jonas estava tão fechado, tão focado em um pensamento, que o sol começou a matar ele, e o vento calmoso começou a afrouxar ele e amolecer, até que ele desmaiou ali. E é sobre isso que eu quero falar com você. Quando nós estamos tão focados em um pensamento, que nós não percebemos que as coisas estão nos matando, e a gente fica travado dentro daquele negócio ali. E às vezes isso, veja só, é um loop. É um loop. Muitos de nós estamos dentro de um loop existencial. Todos nós aqui precisamos avançar. Não tem aquele negócio? Como é que é aquela música do Marcos Salles? Sobre a igreja do Senhor? Nós vamos avançar e vencer. Vamos avançar. Não tem negócio desse? Nós vamos avançar, não vamos parar de crescer. Então, todos nós aqui precisamos melhorar. Então, entenda, como que você analisa o seu crescimento? Parâmetros. Aonde você estava no passado e aonde você está agora.
Você não pode simplesmente analisar seu desenvolvimento por aonde você quer estar, porque isso aí pode entristecer seu coração. Você pode não ter chegado aonde você desejou, mas se você olhar da onde você saiu, você andou muito. Amém ou não amém, irmãos? Então Deus já te abençoou esse ano, irmãos, amém ou não amém? Ele já fez tudo que você desejava que Ele fizesse esse ano? Não. Então a gente agradece pelo que Ele fez, na expectativa pelo que Ele fará. A minha pergunta para você: você melhorou ou você estacionou? Ou você regrediu? Certo? Você melhorou ou você regrediu? Você hoje é mais sábio ou menos sábio? Responda para você. Você é mais sábio ou você é menos sábio? Você ora mais ou você ora menos hoje? Eu não posso acreditar, irmãos, que o Deus do passado, as manifestações do passado de Deus são maiores do que hoje. Eu não posso acreditar nisso. Eu não acredito nesse negócio de dizer que o mundo de antigamente é melhor do que o mundo atual. Não acredito. Eu acredito se você me falar, o biscoito goiabinha da Piraquê era melhor no passado do que agora. É verdade. É verdade. Ele era uma delícia antigamente, hoje é uma porcaria. Biscoito maisena da Piraquê era uma delícia antigamente, hoje não presta. Agora, o mundo hoje, ele é pior do que ele era? Ah, meu filho, então você não passou na época do metiolate. Crianças, as crianças aqui, os adolescentes aqui, quantos de vocês aqui conhecem metiolate? Ah, mas hoje, pô, esse metiolate é de vocês aí, meu irmão. Metiolate, ela é melhor você... o corte doía menos do que o metiolate. Aquilo era para matar alguém. Aquilo tinha uma raquete dentro. Tinha uma raquete dentro. E detalhe, a mãe ainda falava com requinte de crueldade. Venha cá que eu vou passar. Né? Não doeu. Você não disse, não doeu para a desobediência, não doeu agora. E ainda detalhe, antes de passar metiolate, ela passava gás seco para tirar a terra. E aí quando jogava aquilo, meu Deus do céu. Pior do que metiolate era só iodo. Iodo, irmão, iodo, pelo amor de Deus, iodo era nitroglicerina, aquilo era tá louco o negócio daquele. E você vai me dizer que hoje é melhor? Hoje é pior? Pelo amor de Deus, irmão. Você sabe quantos anos, irmãos, era a expectativa de vida na Idade Média? 40 anos. A expectativa de vida hoje no Brasil, as mulheres já estão chegando em quase 80 anos, pô. Os homens têm menos 4 anos de expectativa de vida do que a mulher. Antigamente, meu filho, alguém com 50 anos, ele era um abençoado. Certo? Antigamente, qualquer infecção matava uma pessoa. Hoje, nós temos... Você quer ver só uma coisa? Daqui uns anos, não vai ter mais gordo. Sério, estou falando sério. Você sabe como é que se fazia tratamento de pessoas que eram... Como é que se fala hoje, Wagner? Que tinham problema de... Isso. Hoje tem que se falar assim, déficit intelectual. Antigamente era maluco, certo? Não, antigamente. Eu estou falando antigamente. Eu estou falando antigamente. Eu já falei, ela não briga comigo. Eu já falei, antigamente era tratado de maluco. Hoje é déficit intelectual. Você sabe como é que fazia tratamento? Fazia uma perfuração aqui, ó. Pelo globo ocular. E batia na fronte do cara, no cerebelo dele aqui, ó. Na fronte do camarada aqui, ó. Até quebrar. Aí o cara ficava assim, ó. Aí você acalmou. Pô. Hoje o que faz? A pessoa para emagrecer, ela vai lá, abre a barriga, corta o estômago fora. Fica com o estômago desse tamanho.
daqui a 10 anos, daqui a 20 anos, vão falar assim, gente, olha como é que se fazia. Antes era Ozempic, passou para Mounjaro, tem a Retratutida e já está estudando a 4ª via, em termos de emagrecimento. Aleluia, irmã. Certo? E o Mounjaro já está sendo desenvolvido na Europa através de comprimido. Você toma um comprimido, 10 quilos, foi embora. Não é não, Thiago? Que maravilha. Então tá bom. Vamos voltar ao assunto. Os dias de hoje são muito melhores. Pregação do evangelho tem tudo quanto é canto. Eu tenho que entender que hoje eu preciso ser melhor do que eu era antes. Se o pastor Madeu chega aqui e fica me contando aqui um monte de história do passado dele, que eu adoro quando ele fica contando as histórias. Como é que ele foi batizado com o Espírito Santo? Ele disse que ele viu uma coluna de fogo na parede e começou a gritar, pastor, a igreja está pegando fogo, tem que chamar o bombeiro. E aí quando ele meteu a mão assim, o fogo não pegava, não queimava, não é isso? Depois o fogo passou para o corpo dele e ele foi batizado com o Espírito Santo. E ficou não sei quantos dias falando em língua estranha. Ou o dia que ele teve uma visitação dentro do quarto dele, que o céu desceu dentro do quarto dele, e o amigo dele disse assim, eu vi que você estava soldando dentro do seu quarto. Lá na sua casa estava fazendo solda. Por quê? A luz, o brilho de glória, que a gente acha simplesmente que era espiritual, era manifestação física. Se ele falar para mim que, olha pastor, isso aconteceu, e hoje ele não me contar nada superior que é isso, eu vou dizer que Deus do passado dele é maior do que o atual. E não, irmão, Deus hoje ele ainda faz coisas maiores do que ele fez atrás. Mas eu tenho que entender, eu preciso melhorar. Por que a gente não melhora? Às vezes a gente não melhora é porque às vezes a gente está tão fixado num pensamento. E aí eu fiquei pensando que eu não citei isso aqui no domingo com vocês. Porque Deus queria tratar de outra coisa no domingo. Então tem coisas, tem pessoas que elas são tão fechadas no pensamento, elas estão tão focadas numa coisa que elas não percebem que a vida está passando. Os anos estão passando. Por que alguém não... Aí o JB fala uma coisa interessante, ele diz assim, quando eu vejo alguém pagando mico, usando determinado tipo de roupa, pagando mico, eu me pergunto, não sobre o que a pessoa está usando ou vestindo, eu me pergunto se aonde estão os amigos dela. Porque amigos de verdade vai dizer para o outro, isso aqui você está fazendo errado. Esse caso de Jonas está tão fechado em cima disso, que Deus está dizendo para ele, cara, olha a conversa de Deus, é lícito essa raiva toda que você está? E ele diz por quê para Deus? Sim, olha que doideira. Ele falou assim, rapaz, a boboreira nasceu e morreu, você nem plantou, você não fez nada, você está tão irado com a boboreira, porque sim, eu estou irado com ela. Ele está fechado, ele não consegue ver. É muito fácil a gente falar isso para ele, falar isso de Jonas. E o que você me diz de alguém que está tão ensigueirado em cima de uma mulher e quer destruir a sua própria família? O que você me diz de alguém que a vida dele está totalmente parada e ele acha que ele é o melhor do mundo? Agora vamos para o outro lado da moeda. É quando as coisas estão boas. É quando as coisas estão boas. É quando mais ou menos se tornou melhor na sua vida. Anota isso aí, criança. É quando o perigo é quando o mais ou menos se tornou melhor na sua vida. Eu preciso entender que na travessia de Israel ao deserto houve 12 estações. E um desses momentos tinha 70 palmeiras e 12 fontes no deserto. 70 palmeiras e 12 fontes. 70 palmeiras e 12 fontes. Essa última vez que eu fui nos Lençóis,
Eu conheci um lugar, eu já fui algumas vezes lá, e conheci um lugar diferente, pastor. As lagoas estavam tudo secas, tudo seca. E o cara levou a gente, Edna, o cara foi entrando lá, o cara conhece aquele negócio todo, ele foi entrando, no meio dos lençóis, tinha um rio de água quase que fervendo, água corrente, limpíssima e quente, que coisa maravilhosa ali dentro. Israel está atravessando o deserto, tem 70 palmeiras e 12 fontes. É oásis no deserto, mas é terra prometida? Não. Ele não pode estacionar ali, porque aquilo ali, o que é bênção hoje, pode se tornar uma armadilha para o seu futuro. O que é bênção hoje para você é um escape, mas é um impulsionamento para você chegar em algum lugar. Essa casa ainda não é a casa que Deus tem para você. É um impulsionamento para você chegar num lugar melhor. Esse carro não é o que Deus ainda tem. É um impulsionamento para você chegar num lugar melhor. Esse emprego ainda não é o lugar que Deus tem para você. Mas quando você se paralisa com essa situação, tá bom. Como a gente brincou aqui, casa de pobre que nunca termina. Por quê? Porque entrou, só pode entrar para dentro, entrou, não está pagando aluguel, não está chovendo dentro, botou vidro, está lá, sem emboçar, está lá, sem pintar, está lá, sem piso. Ah, tem 3 banheiros a casa, 2 está terminado, 1 não está terminado, tá bom, tem 2, pô. Me ajuda aí, pergunta para alguém, como está a sua vida? Pergunta para alguém, como é que está a sua vida? Como está a sua vida? E aqui eu quero mostrar para você uma situação aqui. Vamos dar uma guinada nessa mensagem. Lembra como eu comecei falando do pastor Josué? O trabalho de Satanás é impedir que você alcance seu potencial em Cristo. Algumas pessoas, Jesus, eu tenho dor no coração. Eu, como pastor, tenho dor no coração a respeito de algumas pessoas. Escute isso e olhe para mim aqui. Olhem todos vocês para cá. Olhem todos vocês para cá. Olhem todos vocês para cá. Quem está na internet, olhe para cá. Olhem para cá. Nós só podemos ir até onde você permite que a gente vá. Escute isso aqui que eu vou dizer para você. Deixa eu dar um exemplo aqui. Anderson, você tem quantos anos, Vaso? Anderson tem 51 anos. Tá vendo como é que tá acabado? Eu, 55, essa cara de garoto, antes lá. Eu brinco com ele, vovô Smurf, papai Smurf, certo? Anderson tem 51 anos. Essa diferença de idade, nessa faixa etária, não faz absolutamente diferença nenhuma. Daqui para frente, eu com 55 e um cara com 65, não tem diferença nenhuma. É só acréscimo de experiência e só. Não tem acúmulo de mais sabedoria. Aí Anderson é minha ovelha, minha, entre aspas. Mas antes dele ser minha ovelha, Anderson é um chefe de família, ele é avô. Ele tem filhos, ele tem 3 filhos, ele tem um neto, ele tem esposa. Eu não posso falar com o Anderson como se fosse um empregado, porque ele não é meu empregado. Eu não posso falar com ele como igual, porque ele é um chefe de família. Eu tenho que respeitá-lo como ele é. Mesmo eu sabendo que o que ele está fazendo é errado, eu não posso ultrapassar o limite que ele estabelece no relacionamento entre eu e ele. Eu posso ter um caminhão de coisas para entregar na casa dele, mas só vou entregar de acordo com o tamanho do portão que ele abrir. Estão me entendendo?
Eu posso ter um caminhão de coisas a entregar, mas eu só posso entregar de acordo com aquilo que você permitir que eu entregue. Quando você chega e diz assim, eu acredito, e aí eu tenho conversado muito sobre isso esses dias, não existe como colocar informações conflitantes na mesma base de crença. É impossível. Não tem como. Não tem como. Não tem como. E também não existe como arrancar uma memória de você. Isso não existe, isso. Isso é só nessas igrejas doidas aí. A unção de Manassés. Deus me fez esquecer. Agora, existe sobreposição. Aí, vamos lá. Vamos lá. Eu estou de camisa preta. A camisa mais bonita lá da loja da AD é essa preta aqui. É a mais bonita. Não tem nada mais bonito nessa loja do que essa cor aqui. Aí Juliana chega e fala assim, pastor, tenho lá uma camisa lá, cor de pérola lá. Ela é mais bonita. Eu tenho duas opções. Não. Mais bonita é essa aqui. E de verdade, a pérola é mais bonita. Para que eu troque a camisa preta pela pérola, eu preciso, acreditar na palavra dele. Acreditar em quem fala comigo. 2, que o que ele me oferece é melhor daquilo que eu tenho. 3, eu preciso abrir mão do que é bom para receber o melhor. Então, escute o que eu quero dizer para você. Essa troca, só se dá mediante a sua confiança naquele que fala com você. Se você não consegue confiar em mim, eu não tenho como ajudar você, nem Jesus. Porque Jesus chegou e disse para ele assim, eu vou fazer vocês pescadores de homem, pode largar a rede. Mas como é que a gente vai viver? Eu não sei se João tinha família, se André tinha família. Pedro eu sei que tinha mulher. E como é que vai ficar minha casa? Como é que vai ficar minha mulher? Vem que você vai ver. Vem que você vai ver que eu vou cuidar disso. E ele teve que abrir mão da rede por causa de um chamado. Eita, Jeová. Então muitas pessoas nasceram para a grandeza, mas se acostumaram com a pequenez. Eu quando olho, falo aqui, Jesus, quando literalmente eu olho alguns dos senhores da plenitude, eu rodo um pouquinho, irmão, não rodo tanto quanto o pastor Madeu, não sou futucador de internet, não sou, admito, não sou. O pessoal fala assim, você já ouviu fulano de tal? Eu falei, não. Internet tem muita coisa enrolada. Mas os que eu conheço, eu garanto a você que tem alguns dentro da plenitude que dão banho nessa turma toda aí. Eu digo para vocês que alguns que pregam algumas mensagens que são pregadas aqui na igreja, não aqui, no ministério como um todo, são coisas altamente relevantes. E eu não vou citar nome de A e de B, senão ficam folgados. Eu vejo alguns aqui, alguns amigos meus me falam. Eles falam assim, rapaz, eu vi o pastor, seu pastor, que me chamam assim, né? Não tem nada de meu, né? Mas são daqui do ministério, é a maneira de falar. Seus pastores, rapaz, ministraram uma palavra de oferta. Não tem como negar que eles são lá da sua igreja, porque outros eu falo aqui, em termos de visão, de revelação, coisas poderosíssimas. Mas qual é a minha preocupação? É que eles estão encantados com o que têm e não seguem em direção a esse crescimento para o lugar de verdade. O que Deus realmente tem? O que realmente Deus tem? Não, essa eu vou ter que falar. Não adianta botar a mão na boca não, Juninho.
Alguém chega para Júnior e fala assim: rapaz, você tem uma potência na mão que é a sua rede social. Rapaz, pega isso, faz um booking, vídeos, mostra seu trabalho, mostra seu alcance, a quantidade de visualizações que tem seus vídeos. Manda para a bateria tal, manda para a fábrica de prato tal. O não você já tem, corra atrás do sim, e fica assim, eu tenho que vender mesmo. Faz? Ou fez? Não. Para a glória do nome de Jesus, o menino, aluno dele, fez uma postagem essa semana, que conseguiu patrocínio de pratos Zildijão completos. Quem é o garoto? Discípulo dele, que tem a metade, menos de um quarto da visualização que ele tem. E eu só coloquei assim para ele assim. Não, e ele teve coragem de mandar para mim. Olha aí, pastor! Olha aí, pastor! E eu só coloquei lá de baixo. Parece que alguém já falou isso com você. Mas o sol na cabeça, o vento, é tão bom o que eu tenho, é tão maravilhoso. E Deus dizendo assim: se você souber o que eu tenho para realizar aqui, me mostrem, para que eu diga amém e concorde com você, um baterista que consiga ensinar melhor do que Júnior, que vocês conheçam. Vocês podem conhecer alguém que toque melhor do que ele, ensinar melhor do que ele você não tem. Mas cuidado, para que aquilo que você é bom não oculte aquilo que Deus tem para realizar na sua vida. Meu Deus do céu. Aonde nós vemos isso? Tribo de Dan. Eu vou desembocar em Sansão. Quando a gente fala de tribo de Dan, Israel tem 12 tribos. Rubem, Simeão, Levi, Judá, Issacar, Gade, Azer, Zebulon, Naftali, Benjamim e José, fora os filhos de José. Quando você pega o nome Zebulon, nome grandão, Rubem, Simeão, nome de homem, certo? Agora você pega o nome de uma tribo, Dan, 2 letrinhas. Na minha cabeça, Dan é uma tribo pequenininha, porque o nome é pequeno, mas biblicamente falando, Números capítulo de número 1, versículo de número 39, Números 1, verso 39, quando eles saem, no primeiro censo tem 62.700 homens de guerra. Quando eles estão entrando em Cades Barneia, eles vão ter 64.400 pessoas, homens de guerra. Para você ter uma ideia, a tribo de Judá tem 74 mil. O que eu quero mostrar para vocês? A tribo de Dan tem nome pequeno, mas é gente grande. Vou repetir, eles só têm nome pequeno, mas é tribo grande. Às vezes você pode não ter o nome, mas você tem um big talento. O teu comércio pode não ter fama, mas ele é um big comércio em termos de qualidade. Você pode não ter o nome, mas o ministério de louvor da igreja é excepcional. Você pode não ter o nome, mas você é um excepcional pregador. Você pode não ter o nome, mas você é um excepcional professor. Não se fie pelo tamanho do nome, mas se fie pelo aquilo que Deus entregou a você. Então Dan tem nome pequeno, mas ele é forte. Vou repetir, tem nome pequeno, mas é forte.
Aleluia. Aonde vocês são? Itaboraí. Da onde vocês são? Sacramento. Da onde vocês são? São Gonçalo. Da onde vocês são? Sou de Sintra. Não importa da onde você é. Ah, eu sou do Salgueiro. Não importa de onde você é. O que importa é o que Deus depositou em você. E Paulo diz que nós temos tesouro em vaso de barro para que a excelência seja dele e não do vaso. Qual é o problema da atualidade? O problema da atualidade é que quer ter nome sem conteúdo. Mas com Deus, Ele primeiro te dá o conteúdo para depois te dar o nome. Eita maravilha! Primeiro Ele te dá a capacidade para depois só para ter o nome. Alguns de vocês, papo de gordo, já viram, então, quem gosta de doce, aqueles doces bonitos de padaria, que você olha e você fala assim, rapaz, isso aqui deve ser muito gostoso. Se for então igual a Wagner, então, que só come coisa diferente, aí tu vai lá e você fala assim, rapaz, isso aqui deve ser muito bom. Aí tem um monte de coisa, você escolhe um, aí você traz para casa. Aí quando você vai comer em casa, você fala assim, aí você fala assim, só tem aparência. Mas a tribo de Dan não. A tribo de Dan tem excelência mesmo. Eles são fortes, eles são poderosos. Aleluia. Agora escute só. Quando o acampamento era montado, escute isso. Quando o acampamento era montado, como é que se dava o acampamento? Se dava da seguinte... Então, quem ficava no meio era o tabernáculo. Aí escuta só. Na entrada, logo na entrada, quem ficava na entrada? Ela ficava assim, eram 12 tribos, então, 4 pontos cardeais, 3 tribos em cada ponto. A cada 3 tribos tem um líder. Na entrada fica quem? Fica Judá, porque é a tribo grandona. Olha que legal. A maior tribo fica na entrada. A segunda maior tribo fica na saída. E as outras menores ficam na lateral. Por quê? Porque o grandão puxa o caminho. E o de trás, porque aí ele fala assim, mas está vendo? Eu sou grandão, mas sou colocado atrás. Por que ele foi colocado atrás? Ele foi colocado atrás não é porque ele é desprezado. Ele foi colocado atrás porque Deus viu a capacidade dele de proteger seus irmãos do ataque dos amalequitas que vem por trás. Então, às vezes, Deus te coloca em um lugar, não é por punição, mas é por causa que Ele vê a sua capacidade de suportar aquele momento onde você se encontra, porque Ele sabe que outra pessoa não suportaria passar o que você passou. Não é porque Ele te abandonou e não é porque Ele puniu você. A grande maioria absoluta, se passasse a primeira noite essa temporada agora, pós-plenitude, que o pastor Amadeu passou na Europa, teria voltado e desistido de tudo na Europa. Porque lá, meu filho, a gente não sabe o que é frio não, meu irmão. Frio é lá. Quando vem frio mesmo lá, irmão, o frio, o negócio é doido. É doido. Doido. Quando o negócio na neve, irmão. O negócio na neve. E quando venta, meu irmão, ele dormiu na rua, no inverno, em Portugal, porque a mulher não recebeu ele. Se fosse outro, teria voltado para casa. Aí você fala assim, por que Deus abandonou ele? Não. É porque Deus sabe que ele tem a capacidade de suportar esse teste, porque o outro não suportaria. Porque você foi colocado atrás, não porque Deus te desprezou. É porque ele viu que você tem suporte. Oh, irmãos, Deus, você tem suporte. Você tem sustentação, você não é fraco. Deus é o contrário. Deus disse, eu acredito nele, que ele passa por esse negócio. Olha isso, estou mostrando para vocês, A tribo de Dan ficava na região do norte do tabernáculo e saíam junto às tribos de Assé e Naftali, um pelotão de 157 mil homens. Bota na internet aí, pastor Wagner aí, vê qual é o contingente do exército brasileiro hoje, coloca aí na internet aí.
O exército brasileiro não tem 100 mil homens, não tem. Tomara que não tenha. Vamos, Wagner. Já sabe, né? O contingente, você sabe, né? O contingente do exército brasileiro é quanto, Wagner? 99 dá. Ele não vai achar, não. Ok? Então vamos lá. Agora vamos nessa, ok? Então qual é o nome de Dan? O nome de Dan é juiz. Olha a ligação entre a posição militar e o seu destino. Ele julgava a causa de necessitados. Eu sou forte, mas eu estou no final para julgar a causa de necessitado. Eu sou forte para ajudar o necessitado. A tua capacidade não é para a tua vanglória, a tua necessidade, o teu talento é para suprir a necessidade do teu irmão. Oh, glória! Aleluia! E eu vou falar algo aqui, irmãos, e alguém estremeça esse telhado aqui com a manifestação, irmão. É para isso que Deus depositou esse espírito de sabedoria e de revelação na feijoada plenitude, irmão, para abrir os olhos e o entendimento das pessoas, irmão. Agora vamos lá. Na partilha da terra da tribo de Dan, na partilha da terra, a tribo de Dan recebeu um pequeno território. Vamos lá, Juízes, Josué 19:47, por favor, Josué 19:47, abra a sua Bíblia. Josué 19:47, Josué 19:47. Saiu, porém, pequeno olha isso. Tribo grandona, ó, tribo grandona. Saiu, porém, pequeno termo aos filhos de Dan, pelo que subiram os filhos de Dan e pelejaram contra Lesem, e a tomaram e a feriram ao filho de espada, e a possuíram e habitaram nela, e a Lesem chamaram Dan, conforme o nome de Dan, seu pai. Ó, aqui, ó. Não me pergunta por quê. Tem gente, meu filho, que Deus dá um montão de uma vez só. A outros, irmãos, Deus dá pouquinho, continuamente. Uns, irmãos, a terra já chega limpa, outro tem que conquistar. Talvez, irmão, você não é herdeiro. Talvez você não herdou herança de ninguém. É você que está abrindo o seu próprio caminho. Mas o Senhor é que peleja, é o que esforça o seu braço para a guerra. E recebe essa palavra aí, irmão. Deus vai ajudar você a romper caminho para que você consiga deixar herança para seus descendentes. Aqui dá, irmão, está aqui, ó. É tribo grandona, mas aqui foi pequeno. Por que foi pequeno? Porque Deus está dizendo, você tem capacidade de alargar isso. Meu Deus do céu, cito Deus nesse negócio. Você tem capacidade de alargar esse negócio. Agora vamos lá. Mas Dan não manteve sua posição e foi oprimido pelos amorreus. Juízes 1:34. Juízes 1:34. A pressão. Juízes 1:34. Vamos abrir a Bíblia aqui. Foi. E os amorreus impeliram os filhos de Dan até as montanhas, porque nem os deixava descer ao vale. Ou seja, o inimigo começou a empurrar ele. O cara é grandão, mas ele começou a ser empurrado. É um problema que está restringindo o seu território. Membresia diminuindo. A arrecadação caindo. As coisas, ao invés de crescer, estão sendo empurradas por falta de posicionamento ou de reposicionamento. Eu digo, pessoal, pregar não é difícil, irmão. Não é não. O que está escrito, irmãos, em João 3,16? Você viu o apóstolo Robert falando sobre a salvação nos 5 dedinhos? Como é que ele pregou? Falei, meu Deus, como é que ele pregou? Irmão, não é difícil não. Faz igual a Chuína, irmão. Quando você for pregar, fala da mulher do fluxo de sangue. Pastor, ó. No dia que eu fui formado em técnico de contabilidade, o filho do pastor, o falecido pastor Luiz Vieira, ele estudava comigo. Eu fui aquele cara que, como é que é, aquele que dá uma palavra lá. Isso, eu dei uma palavra lá,
Aí imagina, né, irmão? Pentecostal, assembleano, larguei o aço. Aí quando chegou, irmão, aí Luiz Vieira estava sentado perto de papai, ele falou assim: você foi bem, meu filho. Pensei que você ia logo puxar a mulher do fluxo de sangue. Certo? Não é difícil não, vá. Não é tão difícil assim não. É só você contar a história. Primeiro se aprende a contar a história, porque a Bíblia é um livro de história. Conte a história, conte o fato. As aplicações aí é outra conversa, mas o básico é contar a história. Aí o que acontece? Muitas pessoas desenvolveram o dom da oratória. E desenvolveram o domínio disso aqui. Fala aqui, Jeová. Eles desenvolveram o domínio disso aqui, ó. Desenvolveu o domínio disso aqui. Então, igual a tribo de Dan. A pequenez de pensamento está empurrando você para longe do lugar aonde Deus realmente quer você. Porque o comodismo te impede de crescimento. Não existe crescimento em zona de conforto. Você só cresce na onde, meu filho, você é desafiado. Aonde você é desafiado. Escute que eu vou falar uma coisa aqui para você. Uma águia, meu filho, só aprende a ser águia, meu irmão, andando com outras águias. Então, o que vocês mais veem por aí? O que vocês aí mais veem por aí? É gente que sabe pregar, que sabe A, B ou C da Bíblia, e o que eles querem? Eles querem ir para o lugar dos pequenos, porque no lugar do pequeno eu me destaco, não quer vir para o meio dos grandes, aí fica com essa bobeirada, essas coisas que eu detesto. É difícil, muito difícil pegar na plenitude. Que difícil o quê, meu filho? Isso aqui é a palavra de Deus, meu filho, prega. Só que tem um detalhe. O que você pregar, você vai ver que vai ter uma galera sentada, como está aqui um monte agora sentado, olhando para mim. E ninguém é contra. Vocês estão contra mim, por acaso? Vocês estão querendo que eu erre alguma coisa? Não. Mas vocês comem qualquer coisa que venha? Não, eu vou analisar, eu já ouvi 600 mensagens de JB. Esse dia ele pregou uma coisa que eu falei assim: eu não concordo com você nisso aqui não, chefia. Você é uma benção. Nisso aqui eu não concordo com você não. Eu não concordo 100% com ninguém, só na Bíblia, irmão. Até o pastor Silas, tem coisa que ele fala, que eu falo assim: não, isso aqui está errado, eu não concordo com isso aqui não. Entenda uma coisa, seja desafiado. Suba com a perna tremenda assim mesmo, irmão. Esse que é o bom, irmão, quando você treme as pernas. Quando você treme as pernas, você depende de Deus. Quando você treme as pernas, meu filho, você vai procurar ser desafiado, meu irmão. Ora mesmo, meu filho. Se te der a oportunidade, toca. Se te der a oportunidade, canta. Se te der a oportunidade, prega. Se der a oportunidade, entra nessa porta que Deus vai ajudar você aí, vaso. Mas a tribo de Dan fez o quê? A tribo de Dan se deu, Juízes capítulo 5, 17, Débora faz o cântico que fala: Gileade ficou além de Jordão e Dan se deteve nos navios, porque não quiseram ajudar a gente. Então tá bom. Agora vamos lá. Isso aqui que me espanta, que a tribo de Dan recebeu um pedaço de terra. Olha isso, tribo grandona, Daniel. Olha, Daniel. Tribo grandona, mas recebeu um pedaço pequeno. Mas eles não conseguiram se estabelecer naquele lugar. É a força que não traduz em resultado. E eles começaram a ser vagantes no território de Israel, procurando. Gente, deixa eu fazer um puxadinho aqui. Papai, deixa eu fazer um puxadinho aqui. Mamãe, deixa eu construir uma meia água aqui no terreno aqui. Fulano, por favor, eu posso ser empregado aqui na sua empresa aqui? E aí, eles foram andando. Sabe aonde eles acharam um pedacinho de terra? Perto da faixa de Gaza. Lá na divisa com o Salgueiro. Assim mesmo, Não, o tiroteio, não, tu fala lá, não, o tiroteio, o negócio brabo lá. Eles sabem onde eles acharam o terreno?
do lado dos filisteus, a maior potência militar da época. E os filisteus, desceram o couro nele. E aqui o caminho para encerrar. Esse povo, essa tribo, escute isso, essa tribo está pedindo ajuda a Deus. Senhor, nós precisamos de um território. Esses inimigos estão contra nós. Sabe o que Deus manda? Deus não manda um estrangeiro de uma outra tribo. Deus levanta entre eles. Sabe quem é que Deus levanta entre a tribo de Dan? Um cara chamado Sansão. Sansão é da tribo de Dan. Aí você já se perguntou até hoje, Natanael, o porquê que Sansão é fortão? Pastor Amadeu, por que Sansão era fortão? Por que Sansão tinha manifestação? Por quê? Porque Deus quer exaltar ele, porque Deus quer dar muita coisa para ele. Olha a sabedoria dele, olha como ela canta, olha como ele prega. Não é por sua causa que Deus te deu isso, campeão. É por causa do povo dele que Deus te deu isso. Deus não chamou Sansão, não era para engrandecer Sansão, era para ele ajudar a tribo dele a possuir uma terra. Você tem o poder e a obrigação de ajudar a sua tribo a se estabelecer. Sabe o que acontece? Sansão morre no capítulo 16, e aí a praia da pastora Wagner, capítulo 17, 18... de Juízes até o 20, vai mostrar a tribo de Dan ainda peregrinando, porque Sansão, apesar de toda a sua força, apesar de ter 20 anos de andando na terra, governando, ele não ajudou a sua tribo a se estabelecer. Sansão não cumpriu o chamado dele. É herói da fé, fez proeza, mas o que Deus chamou ele para fazer, ele não fez. A plenitude tem um objetivo, nós temos um propósito, e nós não podemos errar o propósito. Toca agora, Vaz. Qual é o teu objetivo como pai? Qual é o teu propósito como mãe? Defender? Alimentar? Esse é o seu propósito? É isso que você foi chamado? É para isso? É isso? Foi isso? Se foi só isso, é só você ir no mercado. Ok. Coloca uma casa aí. Eles estão dormindo na rua, as crianças? Não, pastor. Tem carro, quarto, tem brinquedo, tem comida. Mas eu garanto a você que não foi só para isso que Deus chamou você. Deus chamou para você educar seus filhos e treiná-los para que eles sejam grandes e poderosos na terra. Para que Deus nos chamou? Olhe para mim aqui, irmão. Não seja um Jonas da vida, irmão. Tão fechado em cima de uma coisa. O vento está embalando você enquanto o sol está te matando. O tempo está passando, o seu ministério está morrendo. Você poderia estar tão longe. Você poderia ser tão gigante. Há tanto potencial em você. Mas você está no looping. Não sai disso. Não sai disso. São algumas coisas que nós precisamos entender. Olhe para mim aqui, eu termino aqui. Existem lugares, pastora Wagner, que eu tenho que insistir, pastor Amadeu, para que ele prospere. É igual a pastor Wagner pode pregar muito sobre ele, Isaac tem pastor Wagner e Isaac tem alguma coisa bem semelhante, essa persistência, essa insistência. Ele insistiu, o cara insistente, irmão. E ele cavou poço e o pessoal brigava, e cavou poço, o pessoal brigava, e cavou poço, o pessoal brigava. Aí cavou um poço, o pessoal parou de brigar, e depois ele cavou outro poço, achou uma fonte de água viva. Ele está persistindo naquele lugar. Mas existe alguns de nós que somos como Jacó, que quando a gente olha para seu tio Labão,
Ele fala assim para as esposas dele, para Raquel e para Lia: ó, está na hora da gente vazar daqui. Aqui a gente já prosperou o que dava para prosperar, mas a gente tem que ir para um outro lugar. Eu tenho que me mover, nós temos que nos mover daqui. Meu Deus do céu. A gente tem que ter esse discernimento. É mesmo o tempo de você permanecer nesse lugar? É isso mesmo? É isso mesmo que Deus quer para você? Você permanecer nesse lugar? Ou será que Deus já abriu uma outra oportunidade para você, mas você está lá, debaixo da boboreira, encantado, e não se move? Não se move. Toca aí, vaso. Esses dias eu conversei com um moço. Que sofre de um problema há tantos anos. Tantos anos esse cara sofrendo de um problema. E o que faltava para ele, irmão? Confiar em alguém como líder espiritual, para confessar seu problema e receber ajuda, porque não era difícil sair daquilo, mas ele estava sendo esmagado, amassado, triturado pelo peso da acusação de uma boboreira sobre a cabeça, dizendo: você está escondido, até o dia que Deus arranca a boboreira para te expor, para que você procure e saia desse lugar, porque Deus está dizendo: eu tenho uma vida melhor para você, existe cura para esse problema, existe solução para isso, existe uma coisa melhor para você ali. São coisas. Tiago é igual a filho, então o Tiago não tem problema de usá-lo como exemplo. Foi uma bênção de Deus financeiramente Tiago ir para Tocantins. Foi. Deu um salto de grana na vida deles. Aí depois voltou para cá. E aí deu uma caída. Aí você foi para a obra, não foi? Ele foi para a obra, depois esse cara, o mesmo patrão dele, chamou ele de novo, com a proposta que você vai ser isso, que vai ser aquilo. E cada dia eu estou vendo o Tiago, o cara toda hora enrola ele: não, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo, e alimentando uma falsa esperança que nunca ia. Até que Deus começou a movimentar, e ele veio fazer o quê? Conversar: o que isso acha? Falei: meu irmão, isso aqui já deu, você tem que romper, você tem que escolher, você tem que abrir mão disso aqui para uma coisa nova. Esse camarada, ele está simplesmente te amarrando e te aprisionando lá. Mas aí é aquele lance: poxa, aqui estou garantido, aqui, eu estou com o cara há tanto tempo, aqui o cara não me manda embora. Ele não te manda embora, mas ele te aprisiona com isso aqui. O que Tiago fez? Foi para uma empresa, dessa outra empresa abriu uma outra oportunidade, nessa outra oportunidade aumentou 30%, ou já abriu uma outra oportunidade em outro lugar, e ele falou: pastor, hoje eu posso escolher onde eu quero trabalhar. Por quê? Porque você tem que sair debaixo da boboreira às vezes. Saia debaixo da boboreira de determinados comportamentos. Eu falei para um camarada essa semana: eu não sou seu adversário. Eu não sou adversário de ninguém. Eu quero te ajudar você sair da onde você está. Mas para te ajudar a sair onde está, eu tenho que cortar a boboreira. Eu tenho que expor você ali, aquela situação, para que você saia. E hoje o Espírito Santo, desde domingo, está dizendo, empurrando: esse ano, vamos lá, esse ano é um ano de virada, esse ano é um ano de reposicionamento, esse ano você tem que fazer isso, esse ano você tem que fazer isso. Eu vou dizer para você, Marta Cláudia, é fácil? Não é não. Aqui dentro só Wagner e mamãe sabem
quanto foi difícil o meu posicionamento. Só elas sabem. Porém, depois de tanto tempo, ela sabe como foi difícil o posicionamento dela. No lugar seguro, casa de Deus, importantíssima dentro da estrutura onde estava, ajudante direta de papai, mas o lugar onde estava era vento morno, com sol na cabeça que estava matando ela. E ela veio para conversar comigo e disse: se eu permanecer lá eu vou morrer, eu tenho que tomar uma decisão, eu preciso. E irmão, difícil, porque abandonar um cara igual papai não é brinquedo não, Vaz, né? Não é fácil abandonar. Sabia da dificuldade que ele estava atravessando, mas era uma escolha. Eu tenho que sair daqui, porque senão vai me matar. Depois, com o tempo, imagina a posição de mamãe, que chegou para ele e falou assim: eu não posso ficar aí, eu preciso sair, porque senão o sol mata. E teve que tomar uma decisão tão difícil. Rapaz. Depois ele teve que tomar uma decisão difícil. Ele teve que tomar uma decisão difícil. Em termos de fé, nascido dentro de uma estrutura dificílima, fechadérrima. E Kátia dizendo assim: eu não aceito, ela chamava ele de caldeira, eu não aceito, ela falou que era meu pai, eu não aceito que seu pai vai para outro lugar, que não seja ficar com a gente. Eu falei assim: não faz isso, não faz isso. Eu falei assim: não faz isso, não faz isso, não faz isso, não faz isso. Eu falei: Kátia, naquela época então que tinha os louvores mais de celebração, eu vou viver uma virada por todo lado, era uma dançaria na igreja. Eu falei: gente, papai não vai aguentar. Daqui a pouco quem me aparece no culto? Que Kátia nele: Caldeira, eu não abro mão de você, Caldeira. Eu falava assim: cala a boca, Kátia, cala a boca. Caldeira, você tem que ajudar seu filho. Caldeira, você tem que ficar com a gente. Eu falei assim: Kátia, pelo amor de Deus, cara. Daqui a pouco chega. Quem chega no culto? A igreja toda apagada, luz colorida. Papai me aparece no culto. Bota ele lá sentado do meu lado. Aquele calhou o Senhor, aquilo foi o teste. Gente, mas aquele dia o louvor, o pessoal nunca pulou tanto na igreja igual aquele dia. Eu ficava virado para o lado e falei assim: Senhor, eu não quero olhar. Mas aquilo ali, sabe o que foi para ele? Foi a boboreira cortada. Que Deus mostrou para ele quanto que você pode ser importante dentro de uma estrutura dessa. Sabe o que Deus mostrou para ele? A tristeza dele, que ele não conseguia soprar. O problema de papai era esse, de coração, ele não conseguia botar o ar para fora. E eu falava: pai, ora baixinho, ora devagar. Mas quando eu dava a oportunidade: Jesus! E aí ficava assim, não conseguia mais. Mas o que Deus fez com ele? Deus disse para ele, entre aspas: você não vai pregar, você não vai gritar, você não vai dançar, mas você vai ser quebra-vento para o pastor da igreja. Você vai ser importante dentro da estrutura. É quando Deus te sacode para que você saia desse lugar de conforto. Por favor, saia dessa zona de conforto. Acredita em mim, irmão. Crede no Senhor, estareis seguro. Crede nos seus profetas e prosperareis. Você tem N maneira de dizer que não acredita em mim, vaso. Com a boca você diz que acredita, mas a sua atitude não é a atitude de quem acredita. Porque quem acredita se submete. Quem acredita obedece sem, irmão, entender. Que nem sempre a gente consegue explicar. E nem sempre a gente tem, irmãos, a resposta para tudo. Acredita e pega, ou duvida e larga.
Amém? Que Deus nos ajude, irmão, porque nós vamos alcançar tudo aquilo que Deus, Ele tem reservado para nós. Amém, irmão? Vamos aplaudir o Senhor na proporção na qual nós recebemos essa palavra nessa noite.